Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 11. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus, o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para nos darmos continuidade devocionais. Devocionais é esse que tem falado aos nossos corações, Senhor. Tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui, para nos dar maior entendimento da Tua Palavra, e assim a gente vir colocar em prática em nossas vidas, para haver transformação em nós, para ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abra a tua Bíblia em Samuel, capítulo 11, versículo 1, que fala assim: Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos Amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade, e então os homens de Jabes lhe disseram: Vamos fazer um acordo e nós o aceitaremos como chefe. Naás respondeu: Eu faço um acordo, mas com a seguinte condição: furarei os olhos direitos de todos vocês, e assim humilharei todo o povo de Israel. E os líderes de Jabes disseram: Dê-nos 7 dias para mandar mensagem para toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nos entregaremos a você. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram as notícias, o povo começou a chorar de desespero. Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com gado e perguntou: O que foi que houve? Por que todos estão chorando? E eles lhe contaram o que os mensageiros de Jaabe haviam dito. Somente até aqui. Que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, se a gente lembrar do capítulo anterior, capítulo 10, Deus apresentou Saul ao povo como o escolhido para ser o rei. Só que Saul ainda não tinha sido... Ele foi apresentado, ele não foi firmado como rei. Entende? Então, na apresentação de Saul, tiveram pessoas a favor e tiveram pessoas contra. Então, essas pessoas aqui estavam contra Saul ser o rei escolhido por Deus. Entende? Então, eles se levantaram contra Saul. Meio que aqui, eles meio que estavam ridicularizando o nome de Saul, porque eles estavam meio que pagando para ver. A gente se levanta, a gente vai lá, domina, a gente vai lá, fura o olho deles, a gente humilha o povo, e como não tem rei, a gente vai vencer sobre eles. Apesar de Saul não estar sentado num trono, ele já era escolhido de Deus para governar aquele povo. Então, sobre a vida de Saul existia uma responsabilidade. Então, quando a notícia chegou até Saul, ele se irou. E o Espírito Santo se apossou de Saul. Se você começar a ler a história aqui, você vai ver que o Espírito Santo se apossou de Saul. E ele teve uma iniciativa de ir lá, meio que calar a boca do povo, para poder mostrar para ele que ele era o rei. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Muitas pessoas à sua volta não aceitam o fato de você ter um relacionamento com Deus. Não aceitam o fato de você ser diferente. Não aceitam o fato de você ser um escolhido de Deus. Muitas pessoas à sua volta ridicularizam o seu nome. Fazem chacota com o teu nome. Muitas pessoas à sua volta se levantam contra você porque não aceitam que Deus escolheu você para um futuro grandioso na presença dele. Entende? Então, no nosso processo, muitas pessoas irão se levantar contra nós para fazer a gente se sentir um nada.
para fazer a gente se sentir mal. Então, o que Deus quer que você entenda disso aqui? Todas as pessoas que decidem seguir a Jesus, e ser discípulo de Jesus, e viver de acordo com como Jesus nos ensina através da sua palavra, e viver para Deus e ter relacionamento com Ele, todas as pessoas serão, de algum modo, atacadas. Por quê? Porque decidiram andar contra o fluxo do mundo. Então sempre vai ter alguém à sua volta ridicularizando, ok? A sua fé em Deus. O que você deve fazer? Nada. Você não tem que revidar, você não tem que mostrar que você é santo, você não tem que provar a sua fé para ninguém. Entende? Você tem que ficar na tua. E entregar toda essa situação, essa ridicularização, essas pessoas ao Senhor. Porque quem vence as suas guerras e quem luta as suas batalhas é Deus. O que você faz? Você apenas acredita. Você apenas exerce a fé. Você apenas faz a sua parte de adorar o Senhor e de oração com Ele, de intimidade com Ele. Porque conforme você for priorizando o Senhor na sua vida, conforme você for procurando a Ele na sua intimidade, no seu secreto, você vai ficando menos estressado, ok? Porque o fardo que estava pesado, que você estava carregando, você entendeu que você não tem que carregar fardo nenhum. Você entregou para Ele, para Deus. E Ele, através do seu posicionamento de fé nele, vai lutar e vencer as suas batalhas. Então não é para você bater boca, não é para você discutir, não é para você ir lá tentar se defender. Cala. Silencie. O silêncio também é resposta. Nem tudo merece a sua resposta. Nem tudo merece o seu desgaste. Quando for a hora certa, Deus vai mostrar você, ok? Para aqueles que estão te afrontando. Então deixa falar, deixa ridicularizar, deixa difamar, deixa. Porque tudo que nós colhemos, tudo que nós plantamos, a gente colhe. A lei da semeadura é fatal, é certa. Então, o que você faz para o outro, você colhe na sua vida. Então, todas aquelas pessoas que estão te ridicularizando, estão defamando, estão injuriando você de alguma forma, te tratando mal, te falando mal, tudo que elas estão fazendo são sementes que elas estão plantando. Só que toda semente nasce um fruto. Gera-se um fruto. E esse fruto que essa pessoa e essa semente que essa pessoa está plantando na sua vida e na vida dela, ela está lançando na tua vida para tentar criar raiz em você. O que você tem que fazer? Recuar. O que você tem que fazer? É negar aquela semente que está sendo lançada na tua vida. Você não tem que aceitar. Mas a pessoa que está lançando a semente, ela também está plantando uma semente dentro dela. Em algum momento, aquela semente ali que ela está plantando na vida dela, ela vai colher o fruto. Entende? Então você não tem que se preocupar com nada. Você tem que apenas continuar no seu relacionamento com Deus, priorizando ao Senhor, ok? Buscando a presença dEle, se fortalecendo nele, se protegendo nele, acreditando que Ele é real na tua vida, exercendo a sua fé, que Ele vai vencer as suas guerras e as suas batalhas. Não se sinta intimado, não se preocupe com as ameaças. Por que quando a gente decide seguir a Deus e viver os seus planos, por que a oposição se levanta? Porque quando você estava lá no Egito, na tua época do Egito, na tua época lá do oba-oba, que você saciava a sua carne, sem você perceber, você era um soldado do inferno. Entende?
Você alimentava os seus desejos e suas vontades. Só que agora você aprendeu que existe alguém por você, que você tem um dono. Entende? E você aprendeu que o fato de você ter um dono, esse dono te faz livre de todas as acusações. E ele guerreia e luta por você. E além de ele guerrear e lutar, ele ama você incondicionalmente. Então você se sente protegido, você se sente amado. Entende? E você se sente leve. Então o que a oposição não quer que você aconteça contigo? Que você prossiga na sua caminhada com Deus. A oposição ela vai levantar adeptos à sua volta. Por que eu falo adeptos? Porque a oposição são os espíritos malignos que estão ao nosso derredor, procurando uma brecha para se apossar de nós. Ok? O espírito precisa de um corpo para poder fazer funcionar. Ok? Então, existem pessoas à sua volta que estão dando brechas e ilegalidades. Ok? E quando a oposição encontra essa pessoa, uma raiz de maldade, uma raiz de inveja, uma raiz de por que ela consegue ou não. Entende? Quando ele encontra uma brechinha do tamanho de um fio de cabelo, da espessura de um fio de cabelo, é o suficiente para ele adentrar na vida dessa pessoa. Então essa pessoa começa a ficar uma pessoa mais pessimista, começa a ficar uma pessoa mais encrenqueira, começa a ficar uma pessoa mais maléfica. Então ela vem contra você para tentar fazer você paralisar. Então a nossa luta não são contra as pessoas, são contra principados e potestades e espíritos malignos. Então você não tem que ficar com raiva dessa pessoa, porque a partir do momento que você ficar com raiva daquele que está te fazendo mal, você está deixando a semente que ele está lançando na sua vida frutificar no seu coração. Então por isso que você tem que recuar, você tem que repudiar a semente que está sendo lançada. E decidir não querer fazer o mal para aquela pessoa e não sentir raiva. Libera perdão para ela, porque ela não tem noção do que ela está fazendo, ela não tem consciência do que ela está fazendo, ok? Segue a sua vida com Deus, em direção aos planos de Deus, e entrega essa vida nas mãos de Deus em oração. Porque o espírito maligno que se apossou dela, Deus vai expulsar. E vai tirar as escamas dos olhos dela e vai ver o quão mal ela estava se fazendo para ti. Mas aí não tem nada a ver contigo. Isso é ela e Deus. Você segue a sua vida em direção aos planos do Senhor para você ser tratado, liberto e curado, para poder viver os planos dele para ti. Entende? Então o que Deus quer que a gente entenda disso tudo aqui? Não é para temer a afronta do inimigo. Não é para temer a afronta de pessoas que estão à sua volta, querendo te defamar de alguma forma. Não dê atenção para isso, porque aquilo que a gente dá atenção cresce. Então olhe para Deus, foca em Deus, prioriza o Senhor para o seu relacionamento com Deus crescer, a sua estrutura ficar fortalecida. E essas pessoas que hoje te caluniam, te defamam, falam mal de você pelas costas, te ridicularizam, essas pessoas todas estão nas mãos de Deus. E Ele vai tratar com elas. Você apenas segue o fluxo do seu relacionamento com Deus e deixa para trás o que tem que ficar para trás. Entende? Aquele que te faz o mal vai receber a recompensa dele. Você não tem nada a ver com isso. Libera o perdão, segue em frente na direção dos planos de Deus para ti. E se preocupe com a sua vida. E deixa a vida do outro para Deus cuidar. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos orientar, Senhor, como que devemos agir perante as afrontas que nós recebemos no nosso processo, Pai. Que a gente consiga liberar perdão para todas aquelas pessoas que nos caluniam, que nos difamam, para todas aquelas pessoas que agem de maldade conosco, Senhor. Que a gente não venha ter raiva no nosso coração, que nosso coração venha ser trabalhado pelas Tuas mãos
Que a gente consiga liberar perdão para todos aqueles que nos afrontam, Pai, de alguma forma. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que a gente procure o Senhor mais no nosso secreto, gerando contigo intimidade contigo, Pai, para a nossa estrutura ser fortalecida em Ti, estarmos de acordo e andarmos de acordo com a Sua vontade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta, que cada vida, Senhor, venha ser trabalhado, moldado e lapidado pelas Tuas mãos, Senhor, tornando-se mais parecido contigo, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.